Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo para o primeiro culto do ano de 2023 da IAS de Capão Redondo. Um feliz ano novo para você, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e todos os planos aí para esse próximo ano. Que bom que você está com a gente, começando aí mais um ano, este primeiro dia, né, dia 1º, já participando aí deste culto para louvarmos o nosso bom Deus. Como é bom nós iniciarmos mais um ano buscando a presença do nosso Senhor, e a gente fica feliz porque você está aí também para louvar juntamente conosco e participarmos desse primeiro culto de 2023, um ano em que nós esperamos aí com certeza muitas bênçãos e muitas vitórias em Cristo Jesus, amém? Esse é o ano que nós esperamos aí, né, a tão esperada inauguração ou a conclusão da obra aí da nossa igreja, a nova igreja do Capão Redondo, e muitas expectativas e planos que nós temos aí para esse ano, pastor Gideão, eu, pastor Vinícius, que está chegando aí para o nosso time pastoral também, toda a liderança do Capão Redondo, os ministérios, e você que é membro da Igreja do Capão ou que está nos assistindo também, frequenta outras igrejas, está aqui com a gente também conectado, que você seja muito bem-vindo e que este ano realmente seja um ano de muitas bênçãos e muitas vitórias em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que assim será. E eu quero convidar você para fazer uma oração, para orarmos ao nosso Deus. Na verdade, antes de nós orarmos, nós vamos cantar um hino. E antes de chamar este hino, eu quero lembrar você o seguinte: se você tem algum amigo, algum familiar que você gostaria aí de convidar também para participar conosco desse culto, para começar o ano buscando a presença de Deus, compartilha com ele o link deste culto aí do YouTube ou a página do Facebook da IAS de Capão, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de participar desse culto e receber as bênçãos especiais que Deus tem reservado para nós. Talvez a pessoa assista agora, quem sabe num outro momento também poderá assistir e participar também deste culto, receber a mensagem que Deus tem preparado para nós hoje, tá bom? Daqui a pouco nós vamos orar, mas antes da oração eu quero convidar você para iniciarmos louvando a Deus nesse momento. É uma música bastante conhecida, bonita, que fala de gratidão e da condução de Deus para com a nossa vida, Canção da Vida. Convido você então para louvarmos ao nosso Deus. Caminhos desta vida.
Amém. Que Deus seja louvado, né? Que este hino ele seja uma realidade em nossa vida a cada dia, um hino que nos fala da gratidão a Deus por Ele nos dar cada dia uma nova oportunidade, por Ele conduzir a nossa vida. E hoje estamos aí neste primeiro dia de 2023 e temos uma nova oportunidade, um novo ano para escrever a nossa história. E com sabedoria e com os planos que Deus tem para a nossa vida, nós possamos escrever uma linda história neste ano de 2023, honrando e glorificando o nome de Deus na nossa vida. Quero convidar você para orar ao Senhor neste momento. Da forma como você puder, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nosso Deus de amor, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos concede, pelo novo ano que se iniciou, e queremos te agradecer por todas as bênçãos, misericórdias concedidas em nossa vida e pela oportunidade que temos de mais um ano que se inicia, escrevermos a nossa história, Pai. Sabemos que vamos enfrentar diversas lutas ao longo deste ano, pois vivemos em um mundo de muitas complicações, mas nós temos a certeza de que com o Senhor ao nosso lado, à nossa frente, conduzindo a nossa vida, nós alcançaremos muitas vitórias em Teu nome, Pai. Que os Teus planos se cumpram em nossa vida. Por isso nós queremos colocar a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza, nos guie de acordo com a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, sabedoria em nossas escolhas, decisões, e que cada dia deste novo ano nós possamos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes dia a dia, honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Senhor, agora teremos a Tua palavra que será aberta para uma reflexão e pedimos que o Santo Espírito fale ao nosso coração, à nossa mente e me ilumine também ao abrir a Tua palavra nos momentos a seguir. Nós pedimos as Tuas bênçãos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido. Hoje nós estamos com um culto um pouquinho diferente, neste primeiro culto, né, oficialmente de 2023, e estamos aqui com a participação reduzida, né, eu fiz ali a abertura, a introdução, e agora nós teremos a mensagem que será pregada, né, a reflexão desta noite, e com algumas modificações hoje, por conta desse dia especial, as pessoas, né, estão aí com as suas famílias. Eu espero que você tenha tido um dia feliz aí ao lado da sua família, se você teve essa oportunidade, e que você participe deste culto também com a sua família, se você puder agora, né, onde você está, se você está reunido com a família, está conectado aí com a gente, ou em outro momento também, que esse link chegar para você, você pode estar assistindo num outro momento também, e eu desejo a você, independente do momento que você está assistindo, se é agora ou conosco, ou não, ou em outro momento, que você tenha um feliz ano novo aí e que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Nessa nossa reflexão, será uma reflexão breve, eu quero tratar com você a respeito das 5 metas indispensáveis para 2023. Quando a gente vive esse período, a cada ano que passa de um ano para o outro e temos essa virada de ano, é muito normal, é muito comum nós fazermos uma retrospectiva aí do ano que se passou e começarmos a planejar o ano que começa, o ano que temos aí pela frente, planejar para traçarmos ali as nossas metas, né? Quais serão os nossos objetivos aí para este novo ano. E neste período, então, como eu disse, é bastante comum nós fazermos aí uma listinha de metas, de objetivos a serem alcançados, e isso é importante. E parece que quando a gente vive esse período de virada de ano, de início de novo ano, a gente tem uma dose adicional aí de motivação, né? Como um combustível extra aí, para a gente poder ter agora a motivação, o empenho, a dedicação, para cumprirmos essas metas, para melhorarmos vários aspectos da nossa vida. E isso é importante. É importante você fazer essa análise ou essa autoanálise, ver o que precisa ser melhorado, coisas que precisam mudar, aspectos em que você precisa crescer nos diferentes pontos da sua vida. Mas a verdade é que normalmente isso acontece bastante nesse período e a gente coloca ali aquela série de
de metas, de propostas pessoais ali, para nós, enfim, colocarmos em prática ao longo do ano. Mas a verdade é que eu creio que essa seja a experiência de muitos de nós, inclusive a minha, e conforme os dias vão passando e a correria, os afazeres e as tantas atividades que nós temos, algumas dessas metas elas vão simplesmente ficando para trás e nem sempre elas são concluídas ou são levadas, né, de fato a êxito da forma como a gente espera ou esperava quando viramos o ano, quando traçamos essas metas. E você pode ter aí a sua listinha, pode ser grande essa lista, ter muitos itens, e muitos gostam, né, então de fazer, até escrever. É interessante se você escrever quais são as suas metas para 2023, e ali pode conter uma série de coisas, né, esse ano eu vou começar aquela reforma de saúde, né, eu preciso fazer ali uma dieta especial, emagrecer, esse é o meu caso, eu preciso perder ali alguns quilos, voltar a fazer a minha atividade física, agora que o joelho está melhor, estou recuperando bem, e daqui a pouco voltar ali, né, com algumas atividades físicas mais intensas, assim, e você precisa fazer as suas metas, né, para a área da saúde, para a área profissional, o que eu posso fazer para ser um profissional ainda melhor a cada dia, continuar crescendo, servindo ali, né, o meu local de trabalho, enfim, para ser uma pessoa melhor a cada dia, uma versão melhor de você mesmo, e traçar as suas diversas metas, organizar melhor o meu tempo, caminhar de manhã, enfim, ou quando dá certo, à noite. Eu não sei quais são os seus objetivos, as suas metas, é importante você fazer isso, mas a proposta que eu tenho para você neste culto hoje, nessa nossa reflexão, nos próximos minutos que teremos, é passar para você aqui 5 metas que creio eu que são indispensáveis para a vida de todo cristão. 5 metas indispensáveis para 2023. Essas metas, elas precisam estar no seu planejamento aí para esse próximo ano. Eu creio e vou mostrar o porquê disso na palavra de Deus e no espírito de profecia, porque essas 5 metas são indispensáveis. Eu poderia aqui falar de 10, 15, 20, até mesmo uma centena de metas importantes para a nossa vida. Mas muita coisa seria e poderíamos cair naquele risco, né, de muitas dessas metas irem ficando ao longo do caminho. Por isso eu selecionei 5 delas que creio eu que elas precisam estar entre as principais metas e objetivos para a sua vida nesse ano. E eu quero convidar você então a acompanhar comigo a leitura de alguns textos que refletem quais são essas metas. Eu começo com a primeira meta, e é a base de tudo. Nós precisamos ter essa meta no topo da nossa lista, que é a meta de buscarmos a presença de Deus todos os dias da nossa vida. E essa meta você precisa ter sempre com você. Buscar a presença de Deus todos os dias da sua vida. É verdade que Deus ele é onipresente, nós nem podemos fugir, mesmo se assim quiséssemos, né? O salmista fala sobre isso, nem mesmo fugir da presença de Deus, é verdade. Mas uma coisa é a onipresença de Deus, é sabermos que Deus está conosco onde quer que a gente esteja. Outra coisa é intencionalmente buscarmos ter um relacionamento com Ele. E é sobre isso que trata essa primeira meta. E para falar dela, eu quero ler um texto bem conhecido por você que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, e o verso 33. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler ali esse texto conhecido, e é um dos textos que eu gosto muito da Bíblia, porque ele fala realmente de algo que é indispensável para nós. É a primeira meta indispensável, então, para 2023. Mateus 6, verso 33, aquele trecho famoso ali do Sermão do Monte, proferido por Jesus, onde ele diz as seguintes palavras. Mateus 6, e o verso 33. Muito bem. Ali diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala, você conhece, esse é um trecho bem conhecido da palavra de Deus, o Sermão do Monte ali, falando sobre as questões básicas da vida, fala ali sobre a alimentação, sobre o vestuário, enfim, depois de falar dessas necessidades do ser humano,
texto que nós lemos, então, ele diz ali que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as nossas necessidades de cada dia, nos serão acrescentadas. Então, a primeira meta indispensável aí para 2023 e para toda a sua vida não pode ser outra. É buscar intencionalmente a presença de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida, para que nada ocupe o lugar que deve ser unicamente dele. E para passar para a próxima meta, para a segunda meta indispensável, eu trago uma citação, então, do Espírito de Profecia. Nós vamos fazer assim para cada meta. E para essa primeira, eu trago uma citação bem conhecida também, que diz assim: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. Ore, toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja conduzido por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a providência de Deus indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Essa citação está no livro Caminho a Cristo, na página 70. E ela fala então dessa consagração diária. Todos os dias, consagre a sua vida a Deus. Faça disso a sua primeira atividade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Vamos para a nossa segunda meta. Ele está no texto de a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. É um verso bem conhecido também. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Lembra que Paulo diz ali? 1 Tessalonicenses 5, 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Portanto, a segunda meta indispensável para 2023 é: seja grato a Deus todos os dias da sua vida, todos os dias do próximo ano e de todo o seu viver. Gratidão a Deus, isso é muito importante. Em tudo dai graças, diz aqui Paulo. Eu quero mencionar também um outro texto bíblico, que está lá no Salmo 92, os primeiros 2 versos, que dizem assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Dia a dia, reconheça e seja grato a Deus pelos feitos dele em sua vida, pelas bênçãos derramadas, pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, como diz lá em Lamentações. E Deus, ele nos abençoa de forma tão grandiosa, ele nos concede muito mais do que nós de fato merecemos. E às vezes a nossa perspectiva, ela precisa ser ajustada para nós reconhecermos isso. Olharmos para tudo aquilo que Deus nos concede, para tudo que ele já fez, aquilo que ele faz para a nossa vida, para a nossa família, e a lista de dádivas, de bênçãos, de presentes que Deus nos concede diariamente. Ela é tão grandiosa que, se você parar para pensar e refletir nisso, você vai de fato levar adiante essa segunda meta, ser grato a Deus todos os dias. E uma pessoa grata é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa mais saudável, inclusive. A gratidão, ela eleva a nossa autoestima, ela também fortalece a nossa imunidade. Há pesquisas científicas que demonstram isso, e a Bíblia já dizia isso, né? Que a gratidão, ela está relacionada intimamente com a alegria. A alegria, ela fortalece os nossos ossos, diz o texto da Bíblia, ou seja, ela promove saúde, inclusive. Então, faça do hábito de agradecer a Deus algo constante na sua vida. Essa tem que ser, nessa nossa lista aqui, a sua segunda meta indispensável para 2023. E a citação que eu trago para essa meta, ela diz assim: se há alguém que deve ser continuamente grato, esse é o cristão. Se há alguém que desfruta a felicidade mesmo nesta vida, é o fiel seguidor de Jesus Cristo. É dever dos filhos de Deus serem alegres. Devem eles conservar alegre disposição de espírito. Veja só,
É um dever do cristão ser alegre. Isso não quer dizer que a gente vai estar 24 horas por dia, todos os dias, sempre sorrindo, porque nós passamos por lutas, por momentos difíceis, por momentos de tristeza, inclusive. Mas a felicidade, ela tem que ser algo que permeia ali a nossa vida, algo constante na vida do cristão, no sentido de que há uma paz interior, uma paz que Deus nos concede, porque nós temos uma esperança maior do que todos os problemas, do que todas as crises, e um Deus maior do que tudo isso. Um Deus que cuida da gente aqui e agora, um Deus que nos fortalece a cada dia e que tem planos grandiosos para nós. Tem uma recompensa muito especial guardada para todos os seus filhos. Então, seja grato a Deus por tudo que Ele faz, o que Ele já fez e Ele faz na sua vida. Gratidão todos os dias. Amém? Nossa terceira meta, um texto lá de Josué, no capítulo 24 agora, também é um texto bem conhecido. Estou trazendo alguns textos conhecidos aqui para exemplificar as nossas metas indispensáveis para 2023. E a terceira meta está lá, então, em Josué, capítulo 24, e o verso 15. Finalzinho do livro de Josué, capítulo 24, verso 15, diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero me deter nessa expressão, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui eu quero puxar para essa terceira meta o assunto da família, como nós vimos aqui nessa decisão de Josué, dizendo, olha, eu e a minha família, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. E eu espero que essa seja a sua decisão a cada dia também, a decisão juntamente com a sua família, de servirem, de honrarem ao Senhor. Mas para essa terceira meta, de forma mais clara ou mais prática, eu coloco da seguinte forma: para você, seja uma bênção na vida da sua família. Cuide da sua família, invista na sua família. Seja uma bênção. Você, para os seus pais, se você mora com seus pais, para os seus filhos, se você tem filhos, mora com eles, para o seu cônjuge, se você é casado. Enfim, seja uma bênção para a vida da sua família, o seu lar, as pessoas com quem você mora. Que 2023 você cuide ainda mais da sua família. Se você já tem feito isso, continue fazendo isso e crescendo nesse aspecto também a cada dia. E eu creio que todos nós podemos crescer em todos os aspectos da nossa vida. Então, leve isso muito a sério. Coloque aí nessas metas principais para 2023, essa meta de ser uma bênção para a sua família, para todos os integrantes ali, que você leve para eles esperança, que você leve para eles companheirismo, seja um auxiliador, seja uma pessoa que vai ajudar no crescimento espiritual deles também, para que essa decisão de Josué aqui, ela reflita também a vida da sua família, naquilo que couber a você, na parte que te corresponde, que você puder fazer, que você ajude toda a sua família a tomar essa decisão diária de servir a Deus todos os dias da sua vida. Eu trago aqui duas citações, dois trechinhos de citações também do Espírito de Profecia sobre essa questão importante da família. A primeira está lá no livro Ciência do Bom Viver, onde ela diz que o vínculo da família é o mais íntimo, terno e sagrado de todos na Terra. E a família foi designada para ser uma bênção à humanidade. Então, se você começar sendo uma bênção para a sua família também vai poder ser uma bênção para a humanidade, para a comunidade de uma forma geral. E esse é o propósito de Deus para as famílias. E no livro Lar Adventista, página 32, Ellen White diz que uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Eu gosto muito dessa citação, poderosa, né? Como que uma família que serve a Deus e é uma bênção, então, para a comunidade, uma bênção para a sua vizinhança, uma bênção para a igreja, enfim, ela dá um testemunho poderoso a respeito do amor de Deus. Então, a terceira meta, seja você uma bênção para a sua família. Quarta e penúltima meta indispensável aí da nossa listinha para 2023. O texto agora também conhecido lá de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12.
Vamos ver aqui o que diz lá 1 Coríntios 12, verso 12. 1 Coríntios 12, verso 12, nós lemos assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora vamos pular lá para o verso 25 e 26. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E o verso 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nós temos aqui em 1 Coríntios 12 essa metáfora, essa ilustração do corpo. E aqui se referindo ao corpo de crentes, né? Cristo é a cabeça desse corpo e nós, todos os crentes, nós somos aí os membros desse corpo. Ou seja, somos uma família, a família de Deus. E como membros desse mesmo corpo ao qual nós pertencemos, nós precisamos ter, como diz Paulo aqui, a atitude de ajudarmos uns aos outros, de cooperarmos uns com os outros, de estarmos unidos, de maneira que se um sofre, todos sofrem, se um se alegra, todos se alegram. Estamos juntos com os mesmos objetivos, enfrentando as mesmas lutas, os mesmos desafios, no sentido coletivo, de igreja, corpo de Cristo. E é por isso que, como quarta meta, eu coloco, ampliando aí, né, continuando a nossa lista, terceira meta, ser uma bênção para a sua família, e agora a quarta meta, seja uma bênção para a sua igreja. Seja uma bênção para a igreja, você, querido membro do Capão Redondo, membro de uma outra igreja adventista ou de uma outra denominação ao qual você pertence, está aí também conectado conosco, seja muito bem-vindo, tá bom? Seja uma bênção para a sua igreja. Assim como você precisa ser uma bênção para a sua família, você também tem que ser uma bênção para a sua igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Cada um desse corpo deve cooperar uns com os outros. Devemos cuidar uns dos outros, fortalecermos uns aos outros, incentivarmos, motivarmos e não desanimarmos, não colocarmos o outro para baixo, não ficarmos criando intrigas, divisões, críticas destrutivas, enfim, tantas coisas que apenas fragilizam o corpo de Cristo. Nós precisamos nos ajudar como uma família, fortalecermos uns aos outros, porque estamos todos juntos aí nessa caminhada, na nossa peregrinação, rumo a Canaã celestial, rumo à terra prometida. E eu tenho aqui como citação para exemplificar esse ponto importante de ser uma bênção para a igreja, como a nossa quarta meta indispensável para 2023, eu trago as seguintes citações. Testemunhos Seletos, volume 3, diz o seguinte, página 303, o Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Não se concedem talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja pequeno, Deus tem para ele emprego. E se o empregarmos com fidelidade, ele executará exatamente a obra para o qual destinou. Veja, algumas pessoas podem pensar, eu não sei fazer muita coisa, meu talento é pequeno, o que eu sei fazer, eu posso fazer pela igreja, não vai fazer diferença. Alguns podem pensar assim, mas a verdade é que não existe pessoa ao qual o Espírito Santo não concedeu nenhum talento. A gente poderia falar muito sobre isso, mas Paulo mesmo diz, em respeito da lista dos dons, o próprio capítulo 12 de Coríntios fala sobre isso, que o Espírito Santo concedeu dons para a igreja, para o corpo de crentes, e a diversidade de dons, alguns receberam determinados dons, outros receberam outros, e como corpo, a gente se complementa. Todo mundo ali faz a parte com os dons que o Espírito Santo concedeu, a gente se torna ainda mais forte, para juntos cumprirmos a missão, para juntos seguirmos aí, fortalecendo, ajudando uns aos outros nessa caminhada. E é por isso que não minimize o seu talento, ou não diga, olha, eu não posso contribuir com nada, porque você pode sim, é isso que diz essa citação e a própria ilustração aqui do corpo de 1 Coríntios 12. Nós não lemos aqui todos os versos, né? Mas Paulo deixa isso bem claro também. Aquele que
pensa ser, ou parece, né, num primeiro momento, ser ali um membro menos importante, ele é tão importante quanto todos os outros, porque todos nós estamos unidos ali como o mesmo corpo. E por isso que ele diz, se um sofre, todos sofrem, se um se alegra, todos se alegram. Estamos todos juntos aí. E o seu talento, ele é importante. Não importa o que você sabe ou pode fazer, porque na verdade quem nos capacita é o Espírito Santo. Nós somos só instrumentos. O poder não é nosso, a capacidade não é nossa. Claro que a gente tem que desenvolver os talentos, precisamos estudar, precisamos treinar, nos aperfeiçoar nos diferentes aspectos da vida, mas quem concede os talentos e quem também ajuda ou conduz o desenvolvimento deles é o Espírito Santo. Você precisa se colocar à disposição para ser usado, tá bom? Então tem lugar para você na casa de Deus, na obra do Senhor, no cumprimento da missão. Você é importante. E mais uma citação para deixar isso claro também. A Ciência do Bom Viver, página 104, diz assim: todos podem encontrar alguma coisa para fazer. Ninguém deve achar que não há lugar em que possa trabalhar por Cristo. Já ouviu alguém dizer, não tem nada para eu fazer na igreja? Não tem cargo nenhum para mim. Primeiro que a gente não precisa necessariamente ter um cargo para servir, para ajudar, para contribuir, para somar. Há tanta coisa para se fazer. Coloque-se à disposição, conversa com o pastor, com os pastores, fala com a gente, fala com o líder da igreja, com o ancião, olha, eu quero ajudar em alguma coisa, o que eu posso fazer? Procura algum ministério. Tem tanta coisa para a gente fazer, tantos planos aí para esse ano 2023, a gente está animado, vai ter tanta coisa interessante aí na Igreja do Capão Redondo, então se envolva, tem lugar para todo mundo ajudar, tá bom? Tem muitas outras citações que eu poderia trazer, mas em resumo é isso, há lugar para você servir também, e coloque aí como quarta meta, ser uma bênção para a igreja, tá bom? Seja uma bênção para a família, seja uma bênção também para a sua igreja. Não seja apenas mais um em número, não seja apenas um esquenta-banco ali, um receptor de sermões apenas, ou alguém que só está ali como um telespectador. Não, se envolva, participe, você faz parte desse corpo e você pode fazer muito. Deus pode abençoar aquilo que você fizer, se você tiver disposição para isso. Amém? Vamos para a nossa quinta e última meta, então. Está lá também, como eu disse, um outro texto conhecido. São textos bem conhecidos da palavra de Deus, textos muito importantes para a nossa vida espiritual. E o próximo está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, voltando lá para o Sermão do Monte. A gente começou com um verso deste mesmo trecho do Sermão do Monte, lá em Mateus 6. E agora a gente volta lá para Mateus 5, capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Você conhece bem esse texto também. Sal da terra, luz do mundo. Deus tem um propósito para nós. O Senhor concedeu à sua igreja uma missão e você faz parte desta igreja. Você faz parte desse povo. Você tem também um papel a desempenhar nesse contexto de missão que o Senhor designou a nós. E aí nós lemos esse texto, tem um outro texto que eu menciono também, lá da carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz lá que nós somos sacerdócio real, né, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamardes essas virtudes do nosso Deus. Proclamarmos o Evangelho, as boas novas da salvação, a graça que o Senhor nos concede. Nós precisamos pregar isso para o mundo. Precisamos, com as nossas atitudes, sermos sal, com as nossas atitudes e com as nossas palavras, sermos sal da terra, sermos luz nesse mundo de trevas, que está perecendo aí
com as suas desilusões, com tanta, inversão de valores, os princípios da palavra de Deus sendo colocados aí por terra diante de tantas revoluções que a sociedade tem levantado. Eu e você precisamos ser sal na terra e luz no mundo. Precisamos levar a esperança, precisamos mostrar o único caminho que conduz à salvação. E a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós precisamos apresentar esse caminho, precisamos indicar esse caminho para as pessoas ao nosso redor. E você faz parte desse processo. É quase que uma continuação da meta anterior, seja bênção para a igreja. Ao perceber que há algo para você fazer, você também tem que entender que você está inserido nesse processo do cumprimento da missão. E aí vem a quinta meta, então, indispensável para 2023. Seja uma bênção para alguém, e aqui eu coloco entre aspas, tá? Fora da igreja. No sentido de que seja uma bênção para alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou seja, a quinta meta deve ser: ore e trabalhe ao longo desse ano pela salvação de pelo menos uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus. Você vai ouvir a gente falar bastante disso ao longo desse ano. Teremos alguns momentos especiais, programações especiais da igreja em que você será incentivado, desafiado ali, motivado a orar por algumas pessoas, pelas quais você vai orar ao longo do ano e trabalhar para que elas possam receber a mensagem da palavra de Deus, quem sabe receber um estudo bíblico e aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, como quinta meta indispensável, eu faço esse desafio para você. Coloque essa meta de ser uma bênção para alguém fora da igreja. Orar e trabalhar pela salvação de uma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Pode ser alguém da sua família, da sua vizinhança, alguém do seu círculo de amizades ali, que você compartilha momentos de lazer com essa pessoa, alguém da sua faculdade, dos seus estudos ali, alguém do trabalho, enfim, alguém que você conhece que ainda não aceitou plenamente a Cristo como Senhor da sua vida, alguém que ainda não é batizado. Ore e trabalhe ao longo do ano por essa pessoa. E para a gente encerrar aqui, eu trago também a citação para representar essa quinta meta, e eu separei aqui algumas, mas eu quero mencionar para vocês uma delas lá no livro Testemunhos Seletos, volume 4, onde diz ali que salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Todo aquele que professa seguir a Cristo deve ter essa meta como uma das principais em sua vida. Salvar almas deve ser obra vitalícia de todo seguidor de Cristo. Uma outra citação, Ellen White diz que a cada um foi distribuída a sua obra e ninguém pode substituir a outro. Cada um tem uma missão de admirável importância, a qual ele não pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que o seu cumprimento envolve o bem de alguma alma, e a negligência da mesma envolve a ruína de uma criatura por quem Cristo morreu. Morte, né? É uma responsabilidade muito grande, mas Deus te chamou para isso. É um privilégio, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, falarmos do Evangelho da Salvação, da graça que Deus oferece também para essa pessoa, pela qual você vai orar e trabalhar pela salvação dela ao longo desse ano. Convidá-la para vir à igreja, convidá-la para, quem sabe, estudar a Bíblia, enfim, convidar essa pessoa para que ela conheça mais Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma obra de todos nós. Eu poderia mencionar várias citações aqui, mas eu quero concluir. E, para isso, eu recapitulo com você as nossas 5 metas indispensáveis para 2023. Quais são elas mesmo? Buscar a presença de Deus todos os dias da sua vida. Coloque Ele em primeiro na sua vida. No topo das prioridades. Buscar a presença de Deus todos os dias. Segundo, seja grato a Deus todos os dias. Seja uma pessoa mais grata todos os dias da sua vida. Terceiro, seja uma bênção para a sua família. Quarto, seja uma bênção para a igreja. Quinto, seja uma bênção para alguém fora da igreja, ou seja uma bênção para alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Ore por essa pessoa. Trabalhe pela salvação dela ao longo desse ano.
Que Deus te use, meu querido amigo, querido irmão, irmã, e você possa, se você com sinceridade entender a importância dessas 5 metas que nós conversamos um pouquinho aqui, e colocar essas metas de fato aí na sua lista pessoal, além de outras metas que você vai ter certamente, mas você não pode deixar essas 5 de fora. Faça planos, coloque essas metas nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu quero, eu decido viver isso ao longo desse ano, ao longo da minha vida. E com certeza o Espírito Santo vai te abençoar. Ele vai conceder a você força, sabedoria, disposição para levar avante o cumprimento dessas metas. E é por isso que eu convido você para louvar a Deus agora, com o hino de hoje em diante. Gosto muito dessa música, né, que agora faz parte do nosso inário, de hoje em diante. E ela fala: Senhor, santifica os propósitos do meu coração. É como uma oração, uma bela oração. E eu convido você a louvar agora e fazer desta música, então, a sua oração e a sua decisão de colocar essas metas e todos os seus planos nas mãos de Deus, para que Ele santifique os propósitos do seu coração e conduza a sua vida a cada dia. Vamos louvar o Senhor. Hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do teu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do teu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém, amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Assim como você está, vamos falar com Deus. Pai querido, como louvamos agora, fazemos desse hino, dessa música, nossa oração. Um pedido para que de hoje em diante, teus planos eles possam se cumprir em nossa vida. Para que, de forma que todos os nossos planos
os nossos propósitos do nosso coração, eles sejam santificados por Ti, sejam conduzidos por Ti, para que, se alguma coisa não for da Tua vontade, possamos deixar isso de lado, então, Pai. Mas possamos colocar em nossa vida, como as nossas metas, as nossas prioridades, apenas aquilo que o Senhor deseja, para que a condução do Espírito Santo, ela seja soberana em nós, para que a nossa vida seja moldada e dirigida unicamente por Ti. Pai querido, falamos de 5 metas aqui, que pelo breve estudo que fizemos aqui da Tua Palavra, do Espírito de Profecia, entendemos que são metas indispensáveis para a vida de todo cristão. E colocamos essas metas também em Tuas mãos, esses planos que nós temos, para sermos cristãos melhores, pessoas melhores a cada dia, para que possamos todos os dias buscarmos a presença de Deus em nossa vida, sermos pessoas mais gratas, sermos uma bênção para a nossa família todos os dias, sermos uma bênção para a nossa igreja, para a igreja, e sermos uma bênção para pessoas que precisam Te conhecer melhor ou precisam tomar uma decisão ao Teu lado, ao lado da verdade, aceitando Cristo Jesus como seu Salvador. Pai querido, usa cada um de nós no desenvolvimento dessas metas, na execução, na concretização delas todos os dias desse próximo ano, e possamos contar com a direção do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos fortaleça, nos dê discernimento e nos ajude a colocarmos em prática tudo isso, para que possamos realmente ser bênção a outras pessoas, para que possamos cumprir a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, com a decisão que, conforme lemos lá nas palavras de Josué, servirmos a Ti, nós e a nossa família, todos os dias da nossa vida, Pai. E que o ano de 2023 seja, até então, o melhor ano da nossa vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo perdão dos nossos pecados e a Tua direção sobre nós. Assim nós o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e desejo a você mais uma vez um feliz ano novo, um feliz 2023. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e conduza todos os seus planos. Eu tenho certeza que 2023 vai ser um ano muito abençoado. Você que faz parte aí da Igreja do Capão Redondo, fica ligado. E você que não faz parte também, né? Como eu disse, que frequenta outras igrejas, até mesmo outras denominações, também não deixe de nos acompanhar aí, as nossas mídias sociais aí do Capão Redondo, para você ficar atento a tudo que acontece, a todas as programações, os cultos e tudo que vai acontecer. O ano está começando e tem muita coisa boa para acontecer. A gente conta com você, com a sua participação e, acima de tudo, com a direção de Deus sobre a nossa vida e na condução de todas as atividades da igreja. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você e até a próxima. Um grande abraço. Te abençoe.